Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas do Brasil, mais precisamente sobre os tupis, não é? Por que a gente está escolhendo um dos povos? Né? Porque primeiro a gente precisa lembrar, quando a gente fala de povos indígenas, temos que sempre ter em mente que não são todos iguais. Quando os europeus chegaram ao continente americano, né, mais especificamente quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e disseram que descobriram o Brasil, né, na verdade isso é um grande equívoco, porque o Brasil, que a gente hoje chama de Brasil, já estava descoberto. Já viviam aqui, segundo cálculos, né, de alguns pesquisadores, aproximadamente 5 milhões de pessoas. Essas 5 milhões de pessoas, elas viviam em diversas aldeias, né, que faziam parte aí de diferentes tribos, de diferentes, por sua vez, né, de diferentes grupos linguísticos, algumas em contato entre si, outras, a maioria, na verdade, não, né, e viviam aí nas mais diferentes regiões do que, né, viria a ser depois o Brasil. Então, todos esses povos e todos esses milhões aí, eles não eram iguais em termos de cultura, né? Nós tínhamos aí culturas, nós tínhamos hábitos, né, os mais diferentes, e ainda temos entre os vários povos indígenas. Isso nós observamos em relação aos povos indígenas do continente americano como um todo, e no território do Brasil, que é um território de dimensões continentais, não seria diferente, né? A gente está aqui falando hoje, né, nós vamos falar hoje sobre os tupis, porque assim, poderíamos tratar, né, de vários desses povos. Então, como não teremos tempo de tratar das várias culturas que existiram, a gente vai pegar uma para exemplificar, né? A gente vai pegar o exemplo dos tupis, que é um grupo linguístico. Na verdade, tupi não é o nome de uma aldeia ou o nome de uma tribo, né? Na verdade, é um nome que a gente dá para um grupo linguístico. Os estudiosos, né, quando eles vão tratar de organizar, né, de classificar os vários grupos indígenas que existiram aqui no Brasil, né, que até existem, eles usam como um dos principais critérios a língua, né, que tipo de língua é usada, né, pelos povos indígenas. E aí, então, a gente tem, né, pelo menos aí uma divisão assim bem básica mesmo, né, de pelo menos aí 4 grupos linguísticos importantes de grupos indígenas que viveram no Brasil na época da chegada dos portugueses e que deram origem, né, aos grupos indígenas que temos hoje. Nós temos o grupo linguístico que eu coloquei como tupis, né, mas a gente, de um modo mais abrangente, seriam os tupi-guaranis, né? Esse grupo dos tupi-guaranis, eles viviam principalmente na região litoral do Brasil, por isso acabaram sendo os primeiros a serem encontrados pelos portugueses, já que os portugueses chegaram aqui nas praias da Bahia, né, na região onde hoje a gente tem a cidade de Ilhéus. Então justamente eles se depararam com esses que viviam no litoral, e à medida que depois os portugueses foram enviando outras expedições, começaram a colonizar o Brasil, então os primeiros com quem eles tiveram contato foram os tupis, né? Os tupis, né, a gente diminuindo aí dos tupi-guaranis, viviam então no litoral do Brasil e também em regiões aí do interior. O que seria hoje o centro-oeste, né, região mais central do Planalto Central do Brasil, né, onde tem, por exemplo, Goiás, a capital Brasília e tal, né, essa região era uma região do grupo denominado G. E a região da Amazônia, principalmente mais, né, para o norte, da região amazônica, né, nos estados do norte, do Brasil e tal, nós tínhamos o grupo dos Aruaques e o grupo dos Caraíbas. Então, ou Caribes, né, também conhecidos como Caribes. Daí também a gente tem ali o Mar do Caribe, né, não foi à toa, o nome tem relação com os povos indígenas que viviam ali
naquela região. Então, esses eram basicamente os 4 grandes grupos linguísticos indígenas que existiram no Brasil. E dentro desses grupos tínhamos lá as diferentes tribos, né? As diferentes tribos, as diferentes nações indígenas. Então, né, em relação aqui aos tupis, né, que escolhi aqui para ser o exemplo, um exemplo de grupo, né, indígena, para a gente falar um pouquinho, trazer um pouquinho as características, conhecê-los um pouco, a gente pode primeiro colocar que esses tupis eles viviam em aldeias. Essas aldeias elas eram formadas pelas chamadas malocas, o que seriam, a gente poderia dizer, as habitações desses índios. Essas malocas elas eram feitas com madeiras, né, com palhas. Elas na verdade não eram casas que tinham, né, cômodos como a gente tem hoje, como a gente imagina. Era como se fosse um grande cômodo, né, uma grande habitação, e nessa habitação muitas vezes vivia mais de uma família, né, todos juntos, né, ali dentro. E o que acontecia? Essas várias malocas elas ficavam dispostas na aldeia, formando como se fosse um círculo. No meio do círculo, né, ou seja, no centro lá da aldeia, né, entre as várias malocas, a gente tinha um local, então, que era o local das reuniões desses grupos, né, onde eles se reuniam para os seus rituais religiosos, onde eles se reuniam, né, para de repente tomar ali decisões importantes, onde eles se reuniam para contar as suas histórias, né, os índios tupis, assim como na verdade os outros grupos indígenas brasileiros, eles não possuíam escrita, né? Então as suas histórias eram histórias orais, né? Elas eram contadas por meio da fala, e se passava aí, né, de um para o outro, de geração para geração, os mais velhos contando para os mais novos, né, e assim, né, se perpetuaram as suas histórias, as suas lendas, muitas delas que até hoje, né, nós contamos, né, fazem parte aí do que, né, a gente muitas vezes denomina como folclore, né. Bem, essas aldeias também, em torno delas, elas eram cercadas. A existência de cercas, né, ela faz a gente pensar em motivações. Por que tinham cercas em torno dessas aldeias, né? As cercas, geralmente, elas têm a ver com a questão da proteção. Então, no caso das aldeias dos tupis, elas também tinham a ver com a proteção. Proteção de animais, né, de algumas espécies animais, como, por exemplo, onças, né? Então, para impedir que esses animais entrassem na aldeia e acabassem, né, atacando as pessoas e tal. Então, a gente tinha essas cercas que também, né, eram de madeira. Na verdade, não era uma cerca inteira, né, como a gente tem os muros de hoje, né? Na verdade, era como se fossem várias estacas de madeira, uma ao lado da outra, mas nunca tão juntinho. Sempre tinha um espaço, né, entre uma estaca e outra. Por que do espaço? Aí a gente tem outro motivo. Na verdade, as cercas também é uma forma de proteção contra possíveis ataques de outras tribos. Isso porque existiam guerras, né, entre os povos indígenas brasileiros, né? Eles não viviam em paz o tempo todo. Existiam guerras, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Mas por conta dessas guerras, né, o que acontecia então? Eles colocavam essas cercas, né, como uma forma de proteção de ataques. E esse espaço que existia entre uma estaca e outra era justamente o espaço para que, né, o índio pudesse, né, o indígena ele pudesse lá disparar, né, suas flechas contra os inimigos. Né, era uma forma também de um uso aí de uma estratégia dentro da guerra. Né? Do que viviam, do que sobreviviam, né? Como é que faziam para sobreviver, melhor dizendo, esses grupos tupis, né? Essas tribos do grupo tupi? Eles caçavam, eles pescavam, eles coletavam, né, frutos, raízes, e também, né, praticavam a agricultura, já plantavam principalmente chamados tubérculos, né? E o mais importante de todos, que era a base alimentar dos tupis, era a mandioca. A mandioca, né, que dependendo do lugar do Brasil,
né? Aqui no Rio, por exemplo, ela é mais conhecida como aipim, né? Mais para o norte ou nordeste, né? Se não estiver enganado, é a macaxeira. Então, assim, né? Tem os vários nomes, mas a mandioca, né? O aipim, enfim, era a base da alimentação, né? dos povos indígenas. Eles faziam muita coisa a partir da mandioca, como, por exemplo, farinha, né? Aliás, assim, muitos dos nossos hábitos alimentares e de hábitos de vida deles, inclusive, por exemplo, tomar banho todo dia, né? Os portugueses não tomavam banho todo dia, os europeus não, mas os povos indígenas do Brasil, né, como os tupis, por exemplo, sim, né? Então esse hábito foi aprendido com eles, assim como também os hábitos alimentares, né? O uso de farinhas na alimentação, né? Isso é algo que veio dos tupis. Aliás, não só farinhas, também faziam inclusive bebida alcoólica, o chamado cauim era uma bebida alcoólica que era feita justamente a partir aí da mandioca, e essa bebida era muitas vezes usada em rituais religiosos. A gente pode dizer sobre os tupis que eles não tinham lá diferenças sociais, né? Não havia desigualdade na sociedade dos tupis. Os tupis, eles não existia coisa do quem tem mais poder ou quem tem menos poder, quem é mais rico, quem é mais pobre, não existia isso de riqueza, pobreza, poder. Aliás, assim, a liderança que existia, né, que a gente poderia chamar de liderança ali, política, né, dentro das aldeias dos tupis, é o pajé, né, o pajé que, né, muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar, né, uma função, né, dentro ali das sociedades indígenas que é muito conhecida, né, o pajé tinha aquele papel religioso, né, os tupis acreditavam que ele era uma espécie de intermediário, né, entre os homens e as forças da natureza, né, os que a gente poderia chamar de deuses, né, dentro ali daquele universo deles. E ele também servia como uma espécie de curandeiro, era como se fosse um médico, né? O que a gente hoje chamaria de médico nas nossas sociedades, né? Ele era responsável pela cura das doenças, né? Muitas vezes a partir até de conhecimentos mesmo de plantas medicinais, né? Que muitas vezes esse pajé tinha, ou também, né? Muitas vezes ele acabava fazendo, né, rituais religiosos, né, que muitas vezes as pessoas podem dizer assim, mas isso daí era, né, mas isso era fantasia, né, mas muitas vezes, né, aquilo que a gente não acredita, né, como sendo algo, né, sobrenatural, pode até ter explicações, né, naturais que a gente não conhece, mas muitas vezes a própria ideia, né, da cura, o desejo da cura, né, isso é algo que ajuda também, principalmente psicologicamente, nas pessoas que estão ali doentes, né? Então a gente pode dizer que muitas vezes até esses tratamentos, né, não medicinais, né, mas baseados ali em cerimônias religiosas e tal, muitas vezes eles acabavam levando a cura muito, né, a gente pensando aqui com a nossa né, cabeça mais racional, né, muitas vezes tem a coisa mesmo do psicológico, né, do poder do psicológico. Enfim, né, coloquei aqui a questão, né, do pajé, então, para a gente, né, dizer aqui que não havia o pajé, apesar de ser uma liderança, era alguém que era ouvido por todos, ele não tinha o poder de mandar nos outros. Quando tinha guerra, né, assumia a liderança da tribo uma outra figura que era o chamado Morubixaba. Mas, novamente, ele não mandava em todos, né? O que ele fazia? Ele ajudava a organizar, né, ajudava ali, né, os índios a criar as estratégias para essas guerras. Era uma liderança por ser um chefe guerreiro, né, um guerreiro, geralmente era um guerreiro mais valente, mais experiente e tal, mas não tinha o poder de mando, né? O fruto do trabalho deles, da caça, da pesca, da coleta, do plantio, ele era dividido por todos, né, a partir das necessidades, né, de cada um, de cada família. Os instrumentos de trabalho, aí sim, né, eram os únicos que tinham um pouco desse componente individual. Tudo era de todos, mas os instrumentos de trabalho geralmente eles eram individuais, né? O que seriam os instrumentos de trabalho? No caso do homem, por exemplo, arco, flecha. No caso das mulheres, os seixos para fazer coleta. Aliás, quando eu estou falando de homem e mulher, estou falando também da divisão do trabalho. Como é que o trabalho era dividido
entre os tupis. Eles eram divididos de acordo com o sexo. Então, tinham tarefas que eram tarefas masculinas, tarefas dos homens, e tarefas femininas, que eram as tarefas das mulheres. Então, entre as tarefas dos homens, a gente tinha a caça, a gente tinha a pesca, a gente tinha a guerra, e a gente tinha a preparação do terreno, né? Derrubar a árvore, né? Preparar o terreno para o plantio. E a partir daí, né? O plantio, a colheita, fazer a comida, né? Cozinhar, cuidar dos filhos, né? Isso acabava sendo uma tarefa feminina, né? Acabavam sendo as tarefas, melhor dizendo no plural, né? As tarefas das mulheres, né? A educação, muitas vezes, era uma educação baseada na observação. Então, as crianças, desde cedo, elas acabavam acompanhando os próprios adultos e aí tinham também seus próprios instrumentos, né? Por exemplo, os meninos, né? Eles tinham lá os seus pequenos arcos e flechas, as meninas tinham seus pequenos cestos para brincar na brincadeira, já ir se preparando aí para a vida dos adultos, observando os adultos, ouvindo as histórias, né, dos mais experientes. Essa era, né, a educação desses povos. E a gente tem aqui, né, para completar ainda sobre os tupis, uma característica muito importante, que é justamente, como eu coloquei, a questão da guerra, né? Os tupis, eles faziam guerras, mas essas guerras não eram, como geralmente costumamos, né, observar com objetivos de guerra, conquistas de territórios, né? Uma coisa muito mais ligada à questão política, à questão econômica. No caso deles, não. No caso, a guerra, ela muitas vezes estava ligada à questão da vingança, né? Se fazia uma guerra por vingança. E muitas vezes uma guerra acabava levando a outra, né? Então, se um determinado índio morria, um determinado indígena morria numa guerra, né? Era assassinado por uma determinada tribo, a tribo de onde ele veio, né, ia querer uma vingança pela morte dele numa outra guerra. Então, talvez a vingança que mobilizava essas guerras. E aí, ligado à questão da guerra, a gente tem um hábito desses povos que acabou chocando muito, né, os portugueses e outros europeus que, né, observaram isso, e muitos até acabaram também, né, sendo vítimas. Foi a chamada antropofagia, né? O que é a antropofagia? A antropofagia era um ritual onde os indígenas, né, eles acabavam comendo pessoas, né? Comendo, né? Pessoas, se alimentando da carne de pessoas, né? O que a gente chamaria, né, de canibalismo, né? Na verdade, ao longo da história existiram vários tipos de canibalismo, esse era um, mas ele não está ligado a uma questão de fome, uma questão de uma necessidade alimentar, ele era parte de um ritual, né? Os tupis acreditavam que ao comer a carne, não era carne de qualquer um, não era carne de uma pessoa da tribo, por exemplo, né? Eles se alimentavam de carne de inimigos capturados em guerra. E não eram quaisquer inimigos, né? Eram aqueles inimigos mais valentes, aqueles mais valorosos. Então eles acreditavam que ao comer a carne daquele inimigo, eles estariam meio que colocando para dentro de si, mesmo que meio que incorporando a valentia, a coragem, a força daquele inimigo. E de certa forma, né, dentro da ideia deles, claro que hoje a gente vai achar tudo isso um tremendo absurdo, hoje obviamente seria, né, uma questão de crime, mas não era assim que eles entendiam lá atrás, né? E muitas vezes, até por incrível que pareça, para alguns guerreiros que eram capturados, acabava sendo até uma honra, né, ser devorado pelo outro, significava que estava sendo ali valorizado, né? Enfim, né, era esse o pensamento desses povos em relação ao hábito da antropofagia. E para fechar, né, a gente, né, pensar um pouquinho assim, e hoje, né? Hoje, como que estão, né, dos tupis, como foram os primeiros a ser encontrados pelos portugueses, eles acabaram também sendo os primeiros a ter suas terras roubadas pelos portugueses, a ser os primeiros mortos pelos portugueses ou escravizados pelos portugueses. Então, assim, diversas tribos tupis desapareceram, né? Alguns poucos, sejam tupis ou sejam de outros grupos, né, indígenas que sobreviveram, deram origem aos povos que existem hoje no Brasil. Na verdade, se lá em 1500 eles talvez fossem 5 milhões, né, hoje eles não chegam a 1 milhão, eles não são nem 1% da população brasileira por conta de todo o extermínio, né, de toda a morte né, de vários grupos indígenas ao longo aí desses mais de 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, hoje eles são, né, não são muitos, né,
mas vivem, né, e lutam aí até hoje pelos seus direitos, pelo direito à vida, à própria vida, pelo direito à cultura deles, né, a manter, né, a sua cultura, o seu modo de ser, né, enfim, né, eles ainda estão aqui, né, na nossa sociedade, né, e reivindicam aí, continuam reivindicando, continuam lutando, né, uma luta que não tem fim, né, para que sejam, né, respeitados, né, e sejam valorizados no seu modo de ser. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.